Quando o assunto é o Shabat, muita coisa está mal esclarecida na cabeça dos fiéis ocidentais. O judaísmo atual pratica o Shabat no dia de sábado, talvez até por conveniência do próprio termo, porque os dias da semana foram nomeados de acordo com os termos antigos, e Shabat acabou virando sábado na cabeça dos ocidentais. E mais, os atuais mestres do judaísmo costumam dizer que Shabat significa repouso ou descanso. Quando alguém pergunta o que significa Shabat, Shabat quer dizer descanso. Mas na verdade mesmo, Shabat não significa descanso. Sim, esse assunto é ainda muito pouco compreendido. Muitos cristãos reconhecem até a importância espiritual do Shabat, mas o compreendem mal. Evidentemente, no meio da igreja ninguém fala sobre isso. Mas agora, nesse momento, o Projeto Reina vai nas línguas originais para promover uma verdadeira aula sobre o que é o Shabat. Em primeiro lugar, como o Projeto Reina sempre faz questão de frisar na diferença entre a Torá e a lei, o Shabat é o quê? O Shabat é da lei ou é da Torá? Na verdade, o Shabat é dos dois, é da lei e da Torá. O povo judeu tem o compromisso vitalício de guardar o Shabat, porque o Shabat é da lei. Mas também nós não devemos desprezar o Shabat, porque o Shabat é da Torá, e a Torá é para todos. Mas o que significa exatamente guardar Shabat? É cumprir todo aquele ritual que o judaísmo pratica, aquele ritual que eles inventaram no século I, século II? E no texto da Torá diz, lembre-se de santificar o Shabat. Se o Shabat é da Torá, por que a gente não guarda o Shabat? Pois o que é da Torá é para todo mundo, porque a gente já sabe, através de outros vídeos que o Projeto Reina falou, que Torá, na verdade, é isso que chamam de 10 mandamentos. São as 10 declarações do Deus Eterno dadas no Sinai. Se o Shabat é da Torá, por que a gente não guarda? Aí é que está. Na verdade, a Torá não diz, a Torá não fala necessariamente sobre guardar Shabat. O que a Torá fala mais especificamente é, lembre-se de santificar o Shabat. É diferente. Guardar o Shabat é uma coisa, santificar o Shabat já é outra diferente. Nós não temos o dever de guardar o Shabat do jeito que os judeus fazem. Porque o jeito que eles fazem é da lei, chamada Lei de Moisés. O ritual praticado por eles é da lei, o ritual do Shabat. E foi desenvolvido durante os 2 primeiros séculos. Aquela coisa toda, sexta-feira à noite, a mulher da casa inicia o ritual acendendo a vela e etc e tal. Já não disse que tinha que ser assim. Porém, ao fazerem isso, eles estão guardando o Shabat e santificando o Shabat. A nós foi requerido apenas que nós santifiquemos o Shabat, e a gente nem faz isso. Santificar o Shabat, na verdade, é mais no sentido de reconhecer essa ordenança do Shabat como coisa séria, importante, relevante, vinda da vontade do Deus Eterno. O texto da Torá diz como, lembre-se de santificar o Shabat, porque você trabalhará 6 dias e o 7º é para Yah teu Deus. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu, como fiel ocidental, eu não preciso realizar os rituais judaicos que os judeus realizam toda sexta-feira à noite e no sábado durante o dia, em relação ao que eles chamam de guardar Shabat. Mas o meu dever é reconhecer e considerar a importância dessa premissa espiritual como uma instituição legitimamente divina. O Shabat é uma instituição divina. Nós que não somos judeus, nós precisamos nem tanto guardar Shabat, como o pessoal faz, mas precisamos reconhecer a grandeza desse estatuto divino. Porque 6 dias eu trabalharei e o 7º é para ele. Quer dizer, 6 dias para mim, para eu cuidar da minha vida terrena e me dedicar à vida que ele me deu aqui nesse mundo. E o 7º dia é para Yah, o Deus Eterno. É para ele, é para eu me dedicar a ele. E o segredo da interpretação que ninguém percebe, ou quase ninguém está percebendo, quando Yah diz 6 dias para mim e o 7º para ele, na verdade ele não está estabelecendo um dia específico. Ele está estabelecendo uma premissa, um preceito, uma ideologia. Quer dizer, se eu como fiel ocidental eu tenho que trabalhar para os outros, eu não mando na minha própria rotina. E se eu não mando na minha própria rotina, esses 6 dias que eu trabalho, pode ser de segunda a sábado,
pode ser de domingo a sexta, pode ser de terça a domingo. Porque ele não disse, de segunda-feira a sexta-feira você trabalhará e o sábado é para mim. Não, ele disse, 6 dias você trabalhará e o 7º é para mim. Até o 6º dia é para mim, é para eu trabalhar. O 7º pertence a ele. O 7º dia não me pertence, não é para eu dedicar a mim mesmo, para ficar o dia inteiro no churrasco ou jogando futebol. O 7º dia é para Yah, é para eu dedicar ao meu Criador, que já me deu 6 dias para eu cuidar da minha vida, da minha casa, minha família, meus afazeres. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Como diz no título dessa explanação, na verdade Shabat não significa descanso, como a religião diz. Shabat, na verdade, é o substantivo do verbo leshavat. Leshavat significa sentar. Quer dizer, na origem do termo, Shabat não é dia de descansar, de repousar. É o dia de sentar para aprender. A ideia é essa, é sentar para aprender, em conjunto, junto com os outros irmãos. No sentido de que o dia dedicado a estudar a Torá é um dia direcionado para eu conhecer melhor o meu Deus. E nós só podemos conhecê-lo minimamente estudando a Torá. A ideia de sentar para estudar em conjunto com os outros fiéis, além de passar a ideia básica de comunhão, já passa também aquela outra premissa de que tem que ser uma coisa dedicada realmente, sem pressa, sem correria, sem ficar pensando, eu estou aqui estudando a Torá, mas eu tenho que fazer outra coisa. Não. O 7º dia é para ele, sem focar em nós mesmos, é para ele. Ele já te deu 6 dias para você cuidar dos seus afazeres e o 7º é para ele. Você já pensa em várias coisas nos 6 dias que ele te deu e o 7º é para ele. E ele ainda se dignou a separar apenas um dia para a gente dedicar a ele. Um dia só não dá para você dedicar, se 6 já é para você. E aí faz isso porque ele sabe que aqui nesse mundo, no mundo material, a vida é dura, é corrida. E a expressão de sentar para aprender não se refere apenas a parar para estudar Torá sem pressa. Se refere também à ideia de grupo, sentar para estudar em grupo. Comunhão, edificação, santificação. É você dar dedicação às coisas dele. E não existe maior dedicação que a gente possa dar a Deus Eterno do que estudar a lei dele. Eu estou falando lei dele, não estou falando a lei de Moisés. Conforme eu falei ainda agora em diferença entre lei e Torá, é Torá e lei de Moisés. Porque Torá é o que está nas 10 declarações do Sinai, como já foi dito em outra explanação, e a lei é como os israelitas pegaram aquilo tudo e transformaram e deram interpretações mais sociológicas, mais para o dia a dia. É isso que é a diferença entre lei e Torá. E você sentando para estudar em grupo, você está reforçando o princípio de dedicação a ele em companhia de outros fiéis. Porque nós precisamos exercer a nossa condição de família espiritual. A não ser que você esteja num momento da sua vida em que você esteja sozinho e não haja nenhum outro fiel ao seu redor. Espiritualmente falando, o Shabat pode ser no sábado, na segunda, no domingo, na terça, qualquer dia. Foi o que ele disse no texto da Torá, que é para nós. Santifique o Shabat, porque 6 dias você trabalha e o 7º é para mim. Ao falar assim, não há um dia definido. Quarta-feira é para mim, a quinta-feira é para mim. Não, é 6 dias para você e um para ele. E no momento você está desempregado, com todos os dias disponíveis, como é que você tem que entender a questão? Aí você pode selecionar um dia da semana que seja menos corrido para você e dedicar a Yah, estudando a lei dele. É por isso que Paulo diz aos romanos, um faz distinção entre dias e dias e outro considera todos os dias iguais. Cada um tenha isso bem definido em sua mente. Você entende por que Paulo falou isso? Porque na verdade o Shabat não é um dia fixo. E espiritualmente falando, ao falar sobre Shabat, Shaul Hachalia, Paulo, está considerando todos esses tipos de situação que eu mencionei. O fiel que trabalha, o fiel que está desempregado e o fiel que trabalha para Yah. Se você é um obreiro remunerado e trabalha para o Deus Eterno, você já está dedicando 6 dias a Ele. E aí, como é que fica? Enquanto esteve aqui nesse mundo, Yeshua curou enfermos, expulsou demônio e limpou o Metzorá no dia do Shabat. Quer dizer, no dia que era dedicado a sentar para estudar e aprender mais de Deus vivo, ele trabalhou. Para nos lembrar que, para Yah, o Eterno Soberano, até o conceito de trabalhar é diferente do que a gente pensa. Porque se você é um obreiro, por exemplo, que trabalha 6 dias para Yah, o 7º dia você vai fazer o quê? A mesma coisa.
Enquanto você está trabalhando para Yah, você está prestando serviço para Ele. E o 7º dia, você vai sentar para estudar, vai dedicar a Ele, dedicar a aprender mais dele, até para poder exercer seu ministério mais adequadamente. Conclusão. Guardar o Shabat cumprindo o ritual judaico é só para os judeus mesmo. A nós pesa o dever de santificar o mandamento do Shabat, que é reconhecê-lo como coisa séria, importante, espiritual. Se nós estivermos congregando junto com judeus nativos, por exemplo, precisamos considerar o sentimento deles e a forma deles guardar o Shabat. E eles precisam considerar e compreender a interpretação messiânica que nos foi dada. Porque Yeshua diz, o filho de humano é senhor do Shabat. O filho de humano é dono do Shabat, é dono do dia de sentar para estudar e aprender Torá. Yeshua está assumindo para si a atribuição messiânica de definir a interpretação da Torá que cabe a nós seguir. Se você não compreendeu, é só você ouvir de novo com mais calma, porque são muitos detalhes.